vou contar rapidamente um pouco como é que esta exposição surgiu. Foi um convite do próprio Museu Berardo a uma editora de livros, um projeto editorial. Ou seja, temos aqui uma situação um pouquinho diferente das exposições normais. Eu, o João, o Vítor e a Catherine Serrois formamos um coletivo que divulga autores sobre imagem. Portanto, pessoas, historiadores de arte, antropólogos, que teorizam sobre a dinâmica da imagem contemporaneamente ou no passado também. Esta editora ela já vem publicando vários livros, maioritariamente de autores europeus, que se dedicam ao estudo da imagem. E aí surgiu a ideia de, por que não, criar uma exposição que tem a ver, que parte de um livro. Portanto, ela tem o ponto de partida de um livro. Ao invés dela ter o ponto de partida do trabalho dos artistas, ela tem, de facto, um ponto de partida muito específico, que é o do livro que o meu colega João acabou de mostrar. E, nesse sentido, havia uma ideia que nós queríamos explorar, é como transformar um livro em exposição sem ser literal, sem traduzi-lo, não é? Porque não queríamos traduzir capítulo a capítulo esse livro, queríamos mais criar uma leitura nossa a partir desse livro que agora também é traduzido para o português. Portanto, era um livro que estava em outras línguas e que também, na mesma altura da inauguração da exposição, ele foi lançado. E decidimos começar então com esta grande políptico, este conjunto de retratos, que também são máscaras, que também são duplos, que também são autorrepresentações, mas ao mesmo tempo representações sobre o outro. E esta variedade, esta espécie de multiplicidade do olhar, multiplicidade do rosto, serviu-nos para começar esta exposição. É uma obra que pertence ao Museu Berardo, de um autor português que se chama Jorge Mulder. Portanto, o fotógrafo que fez estes retratos é um artista conhecido que atua na fotografia de nome Jorge Mulder. E aqui nós temos então essa multiplicidade. Começarmos então com esse ponto estilhaçado sobre aquilo que é o olhar e o rosto. Talvez que o retrato e o rosto, e nós vamos falar um pouco sobre essa diferença entre retrato e rosto, tenha sido o tema mais tematizado da arte ocidental. É de facto uma construção ocidental, é um tema, é um prato forte de várias curadorias. Volta e meia os museus fazem exposições sobre a máscara ou o retrato. Então, é um assunto recorrente. O desafio desta exposição era precisamente pegar nesse assunto, que é um assunto muito recorrente na história da arte como disciplina, e tentar fazê-lo atravessar por um ponto de vista específico do historiador Hans Belting. Então temos este início e apontar também o facto do título, não é? Que nós vemos ali Histórias de Rosto, Variações Belting. Ele já contém então essa pluralidade. Em primeiro lugar, a ideia de que não existe uma história no singular, existem histórias. A própria história da arte, enquanto disciplina, tem vindo, principalmente ao longo do século XX, exercido, refletido sobre essa ideia de pluralidade, de diferentes pontos de vista e também num sentido de uma tentativa de desconstruir o paradigma ocidental. Então, por um lado, esta ideia de múltiplo, histórias. Podemos contar o rosto através de várias histórias. E depois, essa menção ao autor, Variações Belting. Vamos então aproximar-nos. Nós vamos... Só dizer aqui alguma coisa sobre isso. Pronto, antes de passarmos para a etapa seguinte, sobre o Jorge Mulder, vamos ver o Jorge Mulder em dois pontos na exposição. O que é verdade é que o Hans Belting dedica uma secção do livro ao Jorge Mulder. E isto porque ele vê no trabalho de Jorge Mulder alguém um bocadinho emblemático de um dos grandes fios condutores da obra, que é há este tema que percorre toda a obra, que é o tema da máscara. Isto são autorretratos do Jorge Mulder. Obviamente, autorretratos de um artista, temos sempre os efeitos retóricos. O autorretrato é uma invenção da Renascença, não é? O autorretrato de artista. Nos autorretratos da Renascença temos o jogo com o espelho, o jogo do pintor com a tela, de frente, de lado, só com ver-se um olho, etc, etc. Todo um conjunto de efeitos de imagem, de composição, que são normalmente bastante rebuscados. Não é? Uso esta linguagem simples. Eu próprio não sou historiador de arte, portanto, permite-me fazer isto.
No caso do George Mulder, há todos estes efeitos, mas há esta dimensão da máscara que está ali, por exemplo. Por exemplo, há uma das imagens em que ele utiliza batom, portanto, pinta o próprio rosto. Noutros casos, é o jogo das sombras que produz, talvez, por exemplo, aquele caso é exemplar. E, portanto, há este sentido da máscara. No caso, o Hans Belting, no seu capítulo sobre o George Mulder, ele não só reproduz estas imagens, em particular onde o rosto que se dá a ver, mas também dá-se a ver mascarado, não é? Com o batom, com os próprios efeitos de luz e de sombra sobre o próprio rosto, o Hans Belting vai também repescar uma série de entrevistas do próprio George Mulder, em que ele diz: não, é impossível eu retratar de uma forma transparente perante a câmara fotográfica e através da fotografia, porque são sempre máscaras. Não é? Portanto, há uma espécie de afirmação muito clara no George Mulder e nestas entrevistas que o próprio Hans Belting vai citar, de que a imagem fotográfica e a nossa imagem fotográfica no bilhete de identidade é uma reprodução fiel do nosso rosto. Não é? Reprodução mecânica, natural, etc, etc. Mas para o George Mulder isso não existe. Portanto, o autorretrato é sempre uma encenação, é sempre uma construção, e esse tema da máscara está, de facto, realmente presente no trabalho do George Mulder. Portanto, de facto, é uma obra da coleção de arte. Penso que foi uma obra uma representação oficial de Portugal à Bienal de Veneza. Ele surge aqui porque, obviamente, é fácil expor isto mais do que será trazer o Tiziano, o Van Eyck, não é? Mas faz todo o sentido nesta exposição. Ela já esteve, esta obra é conhecida, já esteve exposta várias vezes, mas faz todo o sentido porque o autor alemão, de facto, esta linha que atravessa a sua argumentação está bem representada no trabalho de George Mulder. E também é interessante dizer que é um facto inédito, não é? Muito raramente a arte portuguesa ela entra em bibliografias internacionais. Então, o facto deste autor também ter olhado para um repertório feito a partir daqui, de um autor português, também é um fator inédito que nos interessava explorar. Vamos então entrar para o início. Estamos então nas chamadas colmeias. Eu peço para se chegarem um pouquinho mais, para entendermos, vou-vos explicar essa ideia da construção da exposição. Este espaço aqui chama-se colmeias e o Hans Belting tem uma frase que diz: o rosto é o lugar de todas as imagens, é o ponto de fuga de todas as imagens. E nesse sentido quisemos mimetizar um pouco essa ideia e criar logo aqui esse ponto de fuga. Então temos um olhar, um ponto de fuga, uma direção, um endereçamento do nosso olhar para um rosto que está no final, de um autor contemporâneo, e que nos olha e que é um retrato de passe, como se fosse uma fotografia de passe. Muito diferente daquele que vemos aqui no início, mas ao mesmo tempo é uma fotografia de passe que nos pergunta: será que existe um rosto cientificamente extraído? Ou melhor, essa construção, mesmo quando nós nos referimos a uma fotografia de identificação, uma fotografia de passe, será que não há também uma persona, alguém, uma máscara por trás disso? Portanto, ele já nos coloca essa relação relativamente ao George Mulder, relativamente a este olhar que nos segue e que nos vai seguir ao longo de toda a exposição. Aqui é um momento em que nós iniciamos através, precisamente, da morte, não é? Do lugar do lamento, do lugar do funeral, onde o exercício do rosto e a construção do retrato, ou melhor, da máscara, ela se vai fazer de uma forma pronunciada. Aqui não temos o original, mas temos uma versão 3D do crânio de Jericó. O crânio de Jericó tem a ver com um ritual de morte feito na zona do Próximo Oriente, do Médio Oriente,
E este crânio de Jericó, ele tem um aspecto muito interessante porque não é apenas um crânio em específico, ele tem uma modelação, uma modelagem de argila e tem uma colocação de seixos, pequenas conchas, no lugar dos olhos, que vai criar qualquer coisa entre a representação, o início da representação. Portanto, é um crânio que é modelado numa certa superfície em que a identificação do morto, a percepção do morto é sentida, e há aqui uma colocação também destes olhos, destas conchas que fazem a vez dos olhos, em que nós sentimos aqui um desejo de representação destes homens, destas mulheres, num contexto funerário, querendo criar uma imagem que possa ser lembrada. Não nos podemos esquecer que o rosto e o retrato, a fotografia, vai fixar precisamente esse ente querido para que possamos recordar. Todos nós temos fotografias de pessoas que já morreram, pessoas que já faleceram e que queremos cuidar com carinho, que queremos guardar. Muitas vezes esses retratos, talvez as lembrem das vossas mães que tinham ao peito um colar que muitas vezes era portador de uma imagem, essa imagem que se quer guardar para a posteridade e que aqui aparece já de uma forma muito radical nessa tentativa de criar um corpo, de criar uma carnalidade ao redor do rosto. Isso faz-nos uma relação aqui também, uma relação muito mais poética, evidentemente, com um trabalho, eu diria que é uma série de brincadeiras que este autor, Ângelo de Sousa, um autor português, um artista português, uma série de brincadeiras que ele faz com um simples papel, um simples lenço. Muitas vezes nós, não é? Estamos às vezes no café e começamos a mexer nesse lenço, mas esse lenço ele de repente se transforma numa máscara e tem alguma figuração, não é? Aqui temos esta ideia de máscara e há qualquer coisa de espectral, de fantasmático, não é? Que nos recorda também os fantasmas das imagens. A ideia de que as imagens estão carregadas de fantasmas, estão carregadas de figurações. Faz também muito lembrar certos exercícios que nós temos todos quando olhamos para uma nuvem e conseguimos identificar determinados bichos, determinadas caras, e esta transposição entre um elemento e a sua imagem, que está aqui de certa forma jogado num lado mais espectral, que também poderia ser um sudário, não é? Eu não sei se vocês sabem, é um dado curioso, que o pano de Verónica, aquele que é dado a Cristo para limpar as suas chagas, ele é considerado então a verdadeira imagem. A mortalha de Cristo, o Santo Sudário. E no rosto ele é considerada essa verdadeira imagem que vem do nome da própria Santa, Verónica, Vero e Mago. Este é o início então da exposição que nos pontua então esse lugar da morte, o lugar do lamento, o lugar do luto, como também o espaço de onde brotam estas imagens e precisamente o lugar do rosto. Deixa-me só então complementar. Uma das ideias fundamentais do Hans Belting é, portanto, num museu de arte e numa exposição deste tipo, vamos ver muitos retratos, não é? Portanto, há uma atenção estética, cultural, artística, relativamente ao rosto, ao retrato. Ora, o Hans Belting vem, na sua proposta de leitura, ele diz, muito antes de haver uma inscrição cultural do rosto, através do retrato, através da escultura, através do busto, etc., etc., a expressividade do rosto, o rir, o chorar, a expressão de desconfiança, de anuência, não é? devem ter uma história muito anterior aos 8.500 antes de Cristo, certo? Portanto, na visão de Hans Belting, que é um historiador de arte, mas pratica uma história de arte que se autorreclama de ser uma antropologia, não é? Antes de haver, de facto, os registros culturais, o que nós chamamos os retratos, ou com um sentido mais cómico, lúdico, etc., etc., há a expressividade do rosto. E, portanto, essa... Aliás, no século XIX, Darwin vai descobrir e vai desenvolver a ideia de que a estrutura nervosa e muscular que temos nas nossas caras só se pode explicar com um trabalho e com uma construção expressiva multimilenar. Portanto,
Nós não precisamos de uma estrutura de nervos e de músculos na cara tão complexa como a temos, se não for para exprimir e comunicar através da expressão do nosso rosto. Tá? Portanto, é nesse sentido que eles chamam o seu livro Histórias de Rostos e não Histórias de Retratos, não é? Porque tem essa tese fundamental. Relativamente só ao crânio de Jericó, é só sublinhar, eu acho que a Marta já disse no essencial, portanto, nós não sabemos exatamente as práticas rituais de quem produziu estes crânios de Jericó, portanto, são pessoas que morrem, portanto, desaparecem, saem do convívio social, não é? São enterradas e mais tarde vão ser desenterradas e o crânio vai ser destacado do corpo e então vai ser revestido por argila, por gesso e vai ter esta... Pronto, o que temos, obviamente, são crânios que já foram enterrados há 1500 anos, portanto, esse revestimento em argila não está completo. Mas compreende-se, essa é a proposta de leitura de Hans Belting, que as pessoas saem do convívio social e, através do crânio, voltam a estar presentes na comunidade. Provavelmente não são todos os elementos da comunidade, são pessoas destacadas da comunidade, que desempenham funções religiosas ou de liderança, etc. Mas o crânio de Jericó é essa forma de trazer os mortos através do convívio dos vivos e perpetuar a sua presença e a sua memória. Não memória como hoje celebramos os nossos antepassados individuais, mas memória como celebramos as pessoas ilustres, de cultura, reis, presidentes, etc. etc. Tá? Portanto, há esta dimensão do objeto e do uso que se faz dele, que é essencial no trabalho da Hans Belting. E então entramos no primeiro capítulo desta nossa história e que se chama Fisionomia e Expressão. O João falou há pouco nesta palavra de destacar, portanto o rosto está destacado do corpo, não é? Há qualquer sentido que nós não é? Consideramos que se o corpo seria a natureza e o rosto seria a cara do sujeito. E é nesta cara do sujeito que se vão configurando várias expressões. Este núcleo, ele aborda toda uma série de conhecimento que foi produzido sobre precisamente a musculatura do rosto e, como o João dizia, como foi possível a musculatura, foi graças à musculatura da nossa face e graças ao desenvolvimento muito expressivo das nossas expressões, a expressão de medo, a expressão de empatia, a expressão de raiva, a expressão de dor. Foi graças a essa transmissão dessas emoções que a própria espécie humana evolui. Vou dar-vos um exemplo. Os que têm crianças, ou filhos, ou netos, ou sobrinhos, esta comunicação do olhar entre o adulto e a criança, em que a criança comunica antes de ter linguagem, através das suas emoções faciais, é absolutamente fundamental para a perpetuação da espécie. Portanto, esta passagem entre um pedido, um lamento, uma dor e a sua resposta. Portanto, foi graças a esta relação que foi possível entender isso. Mas isso só foi entendido graças a Charles Darwin, e ele fala disso no ensaio sobre as emoções, e ele aborda toda essa ideia das emoções. Aqui vocês veem diversos tipos de obras de arte. Vêm obras de arte que são registros fotográficos, como a que temos lá ao fundo. Vemos vídeo, que é portanto, um mídia mais recente, do século XX. Vemos também livros. Temos aqui um conjunto de livros que a Biblioteca Nacional possui e que são livros muito interessantes porque eles falam-nos de toda essa codificação das emoções. Existiram disciplinas muito relacionadas a essa codificação das emoções para certos grupos cortesãos. Era normal para o homem cortesão e a mulher cortesã serem ensinados a expressar devidamente as suas emoções. O que seria este devidamente transmitidas as emoções tem a ver com condutas, regras
que faziam com que esse cortesão, essa cortesã, pudessem estrear-se ao nível da sua sensibilidade, também da sua sociabilidade e poder ser aceitos nesse contexto. Então nós vemos aqui inicialmente uma relação que é muito mais anterior, uma relação de certos tipos humanos, certos tipos de expressões com certos animais, e temos esta obra que se chama Da Fisionomia, que fala do Giambattista Della Porta, que fala dessa relação entre os humores, entre um certo tipo de perfis mais relacionados, mais melancólicos, e aí teríamos a figura do carneiro, ou mais enfurecidos, teríamos a imagem do leão, e teríamos essa relação entre o nosso fundo humano relativamente ao nosso fundo natural, essa mistura. Há também uma passagem do Charles Darwin em que ele diz uma coisa muito interessante, que foi necessário também que os rostos se amaciassem. Nós temos um rosto muito diferente do rosto do homem das cavernas, não é? O homem das cavernas tinha um rosto muito mais, um prognatismo, uma relação de maxilares muito mais forte, muito mais agressiva. Nós às vezes vemos algumas pessoas na rua e que têm ainda essa cara de homem das cavernas, assim nós o dizemos. Mas foi precisamente nessa necessidade de amaciar o rosto, estas proporções, que também foi possível à nossa espécie humana de perdurar. Isso é bastante interessante e ele aponta. E depois há toda uma codificação que nós vemos aqui entre aquilo que seria um rosto de desprezo, um rosto de espasmos, e que se configura nessa situação. Nesse sentido, quando nós falamos em herança hereditária, mais nós estamos a fazer esta alusão também ao Dennis Oppenheim, um artista norte-americano, que ele e o próprio filho, frente a uma câmara de vídeo, repetem ambos as mesmas expressões, e nós entendemos que o rosto também é uma herança dos nossos pais, dos nossos avós, portanto há uma linha genealógica que nos vai transmitindo certas expressões. E aqui está muito bem configurada nesse jeito. Aqui ao fundo temos eu peço-vos para se aproximarem daqui. Talvez o João possa falar agora um pouco deste que não é uma obra de arte, na realidade é um registro científico, portanto é uma documentação, uma imagem que possui fins científicos. Normalmente estavam publicadas em livros de fisionomia e livros também relacionados com a psicologia, relacionados com as ciências médicas. Mas eu vou só retomar a ideia de fisiognomia. A primeira vez que temos a primeira vez hoje conhecida, não é? Provavelmente a história também se faz de perdas, não é? Que a expressão fisiognomia ocorre é num texto que se julgava de Aristóteles, hoje sabe-se que não é, portanto é do pseudo-Aristóteles, portanto estamos a falar no século IV, mais ou menos antes de Cristo. E o que é que isto significa? Significa que havia a crença que a partir das expressões faciais, das expressões dos indivíduos, se poderia aceder à verdade do seu ser. Que o rosto, no fundo, era o acesso ao que poderemos hoje designar de alma, ao espírito, à identidade profunda do seu ser. Eventualmente, pronto, a história, existe história antes do próprio Aristóteles, antes dos próprios gregos, portanto, eventualmente esta crença é muito mais antiga, não é? Portanto, hoje reconhecemos dos gregos, têm para nós hoje, com as perdas, não é, de informação que ao longo da história, esse caráter inicial, mas provavelmente não é assim que acontece. Depois, novamente, no Renascimento, com a recuperação, não é, com o novo olhar pós-clássicos, este tema volta a ocorrer, e volta a ocorrer pela mão de intelectuais e de artistas, e temos numa das vitrinas, temos de facto o livro da fisiognomia do Giambattista Della Porta, em que se tenta fazer uma identificação de tipologias de rostos, não é? E depois nesta leitura gráfica que o Giambattista Della Porta faz, não é? Do rosto do imperador com a águia, de um certo
tipo de rosto, com o burro, com estes diversos tipos de animais, tentar então fazer um mapeamento do que é que são estas tipologias de rostos, não é? E o que é que elas significam em termos dos humores, das paixões, das entidades. Esta história da fisiognomia vai evoluir ao longo dos séculos, até o século XIX, até o início do século XX. Por exemplo, em Lavater, que é um autor do século XIX, a questão já não se põe relativamente ao rosto do indivíduo, mas também põe-se em termos à mutabilidade do rosto do próprio indivíduo, ao longo da vida, ao longo do dia, o que é o indivíduo no estado colérico, o que é o indivíduo no estado relaxado. Portanto, esta tentativa de fazer o mapeamento destas variações da expressão, não é? E tentar interpretar qual é a verdade psicológica que está lá, tudo isto se vai desenvolver extraordinariamente, até chegarmos à frenologia, à cranioscopia, portanto, abandonamos o rosto e passa a ser o crânio, é que será essa porta para essa verdade do ser absoluta, não é? E depois vamos chegar à neurologia. E hoje em dia estamos na neurologia, portanto, estamos em representações, portanto, este sentido artístico da face do rosto perdeu-se, não é? Portanto, hoje há a crença de que, de facto, que a compreensão da verdade do indivíduo, dos seus humores, destas variações, se encontra fazem-se estes estudos neurológicos com scanners e contactos e não sei o quê, sobre serial killers, pessoas normais, pessoas que têm este tipo de patologias, aquelas, etc, 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 não é? Como sabe. Esta é uma etapa intermédia, portanto, isto é o Duchenne de Boulogne, que trabalha em contexto hospitalar e que trabalha, não sei se é só hospitalar ou se é hospitalar e prisional, e faz um conjunto de estudos. Ele está a aplicar correntes elétricas, choques elétricos. Correntes elétricas a estes rostos, e está a explicar, portanto, ele está a demonstrar como a face é de facto este complexo de nervos e músculos, etc, etc. O Duchenne de Boulogne, as imagens dele ficaram para a história. Temos aqui uma apropriação artística do trabalho do Duchenne de Boulogne, não sei quem é, aos 4 vinténs do Armando Essa Alves. apropriação artística de uma imagem médica passando para um contexto cultural, portanto é um cartaz de um evento cultural, só para entendermos também como o rosto migra em diferentes suportes, desde a fotografia médica para o suporte artístico, não é? A imagem migra, a imagem viaja. Mas, de facto, a principal apropriação do trabalho do Duchenne de Boulogne é no escrito do Darwin. É o Darwin que, no seu importantíssimo livro, A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais, não sei se é assim que o título é, eu penso que sim, neste livro, ele precisamente vai se apoiar no Duchenne de Boulogne e nas suas experiências para sublinhar o que eu já disse há pouco, este sistema de nervos e de músculos que temos na cara não se pode compreender senão por uma intenção e uma necessidade expressiva. Portanto, a própria cara é a primeira obra de arte, num certo sentido, não é? E a maneira como variam. O artista chega depois, de facto, na ideia do Belting, mas essa ideia do Belting ele vai buscá-la ao Darwin, por sua vez o Darwin está a olhar para o Duchenne de Boulogne. É evidente que isto, hoje em dia, somos nós, nos museus de arte, é que olhamos para este tipo de imagens. Eu penso que os médicos não olham assim tão deslumbradamente e atentamente como nós, mas os artistas olham. Portanto, estas coisas perderam alguma da sua importância para o desenvolvimento das ciências médicas, mas são parte da história cultural e artística, evidentemente. Portanto, é um bocadinho isso, essa ideia que tentávamos contar com estas... E, portanto, também está presente aqui um exercício absolutamente livre do José Loureiro, que é um artista português, e que ele faz este trabalho de uma maneira muito livre. Para quem conhece o trabalho dele, certamente não vai identificar, não diria que isto seria, supostamente, José Loureiro, ou assim. Ele é um pintor, hoje um pintor, poderíamos dizer, abstrato. Porém, um dos passatempos dele é pegar numa resma de papel e desenhar. E aqui foi uma grande série que ele fez, de mais de 500 retratos, de mais de 500 exercícios, em que ele está a criar
um lado jocoso do próprio rosto. Portanto, está a brincar com os narizes, está a brincar com os olhos, está a brincar com... está a fazer caras. E é engraçado como a gíria popular, nas nossas expressões, temos muito... Estás a fazer uma careta, estás a fazer caras. Portanto, esta ideia de fabricar o próprio rosto, fabricar esta fisionomia que é muito plástica. Como o João sublinhou, isto de facto é um aspecto interessante. O rosto em si já tem uma grande expressividade e ele é uma matéria-prima muito importante para os artistas. Vamos seguir então. Fisionomia e fisionomia. São diferentes, não? Fisionomia é a expressão que se refere ao rosto. Não é? Fisionomia é o estudo das expressões do rosto. E entramos então num capítulo a que demos o nome de policiamento do rosto. Lembram-se quando o João há pouco estava a falar dessa fase intermédia das ciências? No século XIX é o século do policiamento do rosto, no sentido em que a ciência vai querer provar a possibilidade de identificar certos tipos de sujeitos. Estava em causa uma ideia de que era necessário limpar a sociedade de certas perversidades. Homossexuais, prostitutas, delinquentes, serial killers. Houve uma crença muito grande nestas ciências médicas de que a partir do estudo do rosto poderíamos identificar esse potencial ruim na sociedade. Então nós temos aqui algumas bibliografia nesse sentido, tanto de Charles Darwin também, mas de César Lombroso, que é um autor muito importante que vai identificar os crânios, o prognatismo, a diferença entre as sobrancelhas e a boca, a dimensão de todo o arcabouço, portanto, do crânio, e vai conseguir medir os níveis de criminalidade. Esse policiamento tem um livro que fala disso de uma maneira magistral, que é o Vigiar e Punir, de Michel Foucault. Portanto, todos estes, é engraçado como, mesmo falando de um livro do Hans Belting, há sempre uma recorrência de outra bibliografia, e em Vigiar e Punir ele aborda a sociedade e aborda esses instrumentos sociais que serviram para a classificação. Portanto, estamos no apogeu das ciências médicas enquanto ciências classificatórias, a classificação de certos sujeitos. Atrás de vocês, por exemplo, tem uma cadeira lá atrás, que é um objeto do Arquivo de Medicina Legal de Lisboa, e ele é uma prova material dessa construção histórica, desta construção da vigilância social, perdão. E era uma cadeira que servia para que as pessoas se sentassem, e era colocada uma câmara à frente, e havia uma correta colocação do rosto para ser feita então a foto de frente e a foto de lado, que hoje nós associamos muito a um contexto criminal, não é? das delegacias de polícia, e aqui está essa prova que foi também praticado. Eu penso que as fotografias do Duchamp de Boulogne que vimos na sala anterior terão sido feitas com a ajuda deste tipo de dispositivos para ter este protocolo da execução da fotografia absolutamente fixo, estabilizado, não é? E nesse sentido, nessa fotografia criminal, havia também um outro dado de identidade que também foi muito desenvolvido, que é a impressão digital. Então, a impressão digital associada a um rosto de frente e de lado permitia colmatar essa necessidade de vigilância. Atrás de vocês está um exercício muito livre de uma artista brasileira que se chama... Primeiro Amor. Diz? Primeiro Amor. O título do trabalho se chama Primeiro Amor, Rivan Neuschwander. E ela pediu portanto, é um trabalho que é um múltiplo, são vários rostos aqui desenhados, e ele foi um contínuo processo em que ela contratou um desenhador forense. Nós tentámos, para esta exposição, contratar um desenhador forense para ativar esta peça, este trabalho, mas fiquei a saber que já não existem
Ou melhor, em Portugal também nunca existiram essa figura do desenhador forense, aqueles desenhadores que existiam durante as sessões de tribunal. Foi uma figura que foi muito... que existiu e que foi muito praticado, muito mais num contexto norte-americano. No caso da Europa, o uso da fotografia, portanto a entrada da fotografia também nas salas de tribunal, fez com que essa figura não fosse tão presente. Mas existiu, de facto, existiram essas pessoas que eram especialistas em criar retratos a partir de depoimentos, a partir de memórias das pessoas. E nós vemos aqui um olhar, um retrato que é muito tipificado. Ele, de facto, temos vários tipos de retratistas aqui, não é? Este retratista é diferente do retratista que está aqui e cada um tem o seu estilo próprio. Curioso como, num contexto de tribunal, haveria a hipótese de criar, então, estes retratos robôs que aproximariam a memória do indivíduo, não é? Como esta situação se deu. Nós tentámos trazer para aqui esse retratista forense, mas ficámos a saber que hoje em dia é feito através do computador. Então existe um software que é praticado, penso que é no tribunal, na polícia judicial, e aí já é feito através do software. Portanto, já não existe essa possibilidade. Mas aqui temos esse retrato, mas está aqui uma ligação interessante com o título do trabalho. Chama-se O Primeiro Amor. Portanto, a artista, ela explora um lado de tensão entre um depoimento, que é um depoimento sobre a primeira pessoa que nós amamos, não é? A primeira pessoa pela qual sentimos amor. Portanto, é isso que a artista solicita. Porém, o retratista tem um lado mais clínico, mais frio, a fazer esse retrato. Então, há esta espécie de mistura entre afeto e cientificidade através do trabalho da artista. Portanto, tem aqui esta subtileza de que o depoimento não é sobre o criminoso que nos fez mal, mas sobre o criminoso que nos fez bem, não é? Que nos fez esse gesto de amor. Deixa-me só então dizer a minha parte. Portanto, quando a partir do século XIX há recursos, surge a fotografia, há pessoas como o Bertillon, o Lombroso, etc., que se vão interessar por estas populações problemáticas, não é? Os criminosos, estes grupos que não se conformam à moral burguesa convencional, como uma herança, talvez, da fisiognomia, penso eu, há essa utopia de vamos fazer o retrato, que é um retrato de séries imensas, não é? Um retrato de frente, de perfil, de trás, de milhares de pessoas, destes grupos, no sentido de já não ir um a um, como na fisiognomia, descobrir a verdade do indivíduo, mas se fôssemos fotografar todos os parricidas ou outros grupos, não é? Ou todos os violadores, todos os assassinos, eventualmente a série pode nos revelar, não é? A série dos assassinos pode nos dar alguma informação de qual é que há ali uma tipologia ou várias tipologias que permitam essa identificação. De facto, o Bertillon foi mais longe do que isso, porque ele desenvolveu um sistema que ele desenvolveu não uma tipologia de rostos, mas a tipologia do nariz, da sobrancelha, da orelha. Portanto, ele depois num quadro sinóptico existe um quadro sinóptico que é uma coisa imensa, não é? Os narizes, as orelhas, os sobrancelhas, etc. Os lábios, o canto disto, daquele outro. Então, criou um sistema de classificação de todas as... Portanto, fez uma espécie de mapeamento do rosto, depois para cada parte desse mapeamento estudou todas as tipologias, depois isto tinha um sistema de números e de letras e que, portanto, perante um rosto novo, podíamos dizer, bom, isto é um rosto com a sobrancelha B3, com o cabelo não sei quanto, sei que mais, o que supostamente permitiria os polícias, depois faziam as rondas,
para procurar fulano tal e tal, eles levavam a ficha relativamente a esse fulano e supostamente iriam permitir encontrá-lo na rua, um foragido, etc, etc. Isto vai desmoronar logo poucos anos a seguir, no tempo do Bertillon, porque depois vai aparecer a impressão digital. Portanto, a impressão digital, claro que hoje em dia no registro civil ainda temos a impressão digital e temos a fotografia, mas estes métodos de classificação que o Bertillon arduamente foi construído colapsa logo em vida do próprio dizer uma coisa? Eu penso é que este colapsar não é tão colapsar assim. Eu penso que toda esta herança médica legal que o século XIX produziu, ela repercute-se hoje em dia ainda, não é? Portanto, ainda temos isto no registro civil, temos, atenção. E mesmo em todas as formas de vigilância, nós temos ali uma câmara, não é? Mesmo no metro, quando estamos no metro, em qualquer situação, e nos aeroportos isso é muito claro, não é? E ainda assim, no mundo atual, não temos nenhum tipo de situação democrática disso, não é? Sabemos perfeitamente que há determinadas raças que são muito mais controladas em aeroportos do que outras, determinados tipos de sujeitos. Então, creio que essa herança médica legal do século XIX ela ainda existe, ela não se esvaiu, não é? Portanto, todos esses sistemas, eles produzem verdades, produzem teorias, não é? Não, e em certo sentido está de regresso com o reconhecimento facial, não é? Portanto, se o reconhecimento facial é possível através de câmaras e sistemas de computador, bases de dados, é porque o nosso rosto é uma espécie de elemento que nos é próprio e que não é muito confundível com outros casos, não é? Mas o que eu estava a dizer é que no sentido mais profundo do projeto do Bertillon, ele vai colapsar porque aquilo era extremamente complicado. Eu penso que aquilo nunca produziu assim resultados muito palpáveis, convincentes, e depois vai surgir de facto a impressão digital, que vai ser um elemento muito mais fácil de tratar pelas polícias, identifica-se nas maçanetas e nas banheiras e não sei o que mais. E é curioso como nós já temos um certo conhecimento sobre todas estas técnicas que surgiram, não é? Mas talvez sobre reconhecimento facial poucos de nós saibamos o que é. Não é? Eu próprio não sei o que aquilo é. Quer dizer, sei que há uma máquina que... O Belting explica no seu livro. Atenção. Mas de facto somos ainda, não seremos tão conhecedores de todas as técnicas tão sofisticadas que hoje existem e que acompanham precisamente esta linhagem médico-legal. Só para concluir, o trabalho da Rivana, de facto, é herdeiro desta tradição, do desenhador forense, etc. Mas, como a Marta diz, as pessoas que se acercam da mesa onde estava o desenhador não é para descrever um assassino ou um assaltante ou qualquer coisa, mas para descrever o primeiro amor. Portanto, isto é uma posterioridade dessa história, não é? Que é a história passada, não é? Vocês verem a exposição, aqui chamamos de máscaras mudas. Na vitrine temos algumas misturas entre esta secção e a próxima, então é uma zona de transição, mas ela visa falar desta produção do retrato sobre o outro. E é neste retrato sobre o outro em que a identidade ela é muda, não é? Este outro não está a falar, ele está a ser representado, ou está a ser representado o terror, ou as atrocidades que foram cometidas em nome desse projeto colonial, não é? Estamos a falar aqui do projeto colonial europeu e da sua tentativa de capturar esse outro, onde a máscara africana, no caso aqui do Eduardo Neri, ela funciona simultaneamente como fetiche e como distância. É a produção do fetiche, a produção da máscara. Nesta secção, ela aborda também ainda laivos dessa herança académica, não é? No caso do retrato de Soares dos Reis, Cabeça de Preto. Este nome talvez hoje não fosse possível ser colocado numa obra de arte, não sei, mas ainda tem esta herança do Soares dos Reis relacionada à atividade da academia, de uma reprodução de dir-se-ia que seria o seu ajudante, o ajudante do ateliê do próprio Soares dos Reis, e configura também uma situação muito interessante que é a contínua presença de africanos na Península Ibérica e também em Lisboa, tal como a toponímia e a topografia nos mostra. Aqui temos essa relação
essa relação com a produção do olhar do outro, a produção da máscara do outro, e lá ao fundo é um trabalho do Daniel Blaufuchs, um artista contemporâneo, que aborda uma outra imagem, faz referência a uma outra imagem muito conhecida, de Man Ray, e há aqui uma exploração do positivo e do negativo da imagem. Ela transita entre um homem e uma mulher, transita entre uma máscara e uma pessoa, transita entre um negro e um claro. É uma obra cinematográfica nesse sentido, que nos cria uma palpitação sobre esse estranhamento. Muito curiosamente, esta primeira imagem do Man Ray, ela é publicada pela primeira vez numa revista de moda, numa Elle ou Vogue da época. Agora não tenho bem presente o título da revista, mas uma revista de moda. Então também temos esta relação entre moda, a produção do estranhamento e a máscara, não é? A própria figura feminina que serve de referência à foto do Man Ray era uma figura muito conhecida também neste contexto. João, queres falar um pouco? Pronto, quer dizer, estas duas salas têm uma relação, porque se ali o outro era o criminoso pelos quais os criminólogos se interessaram, se o outro foi o louco pelos quais os psicólogos e nos asilos e nos manicômios os médicos se interessaram, aqui o outro de facto são as pessoas de outras culturas e obviamente há toda ao mesmo tempo que há a produção de livros, obras. Eu penso que numa das vitrines temos uma folha de rostos ou de máscaras, ou de rostos e máscaras de Angola, não é? Da mesma maneira que em âmbito académico isso acontece também através da fotografia, etc. No caso do Soares Reis, parece que este jovem de cor era um modelo da Escola de Belas Artes do Porto, não é? E obviamente o título Cabeça de Preto é um título politicamente incorreto pelos nossos padrões, mas o que é verdade é que nós não sabemos se ele, para fazer um busto em bronze, até podia ser alguém pelas quais tinha uma relação particular e alguém pelo qual tinha uma estima especial. Portanto, de facto, é um bocadinho um enigma para nós, não é? Que não investigarmos esta obra em específico. Ela está nesta secção, de facto, relativa a esse outro das colónias, da África, etc. Mas, de facto, a máscara, o busto do Soares dos Reis é um bocadinho um enigma, porque não tem, de facto, o título tem essa conotação, mas o próprio busto e o facto de Soares dos Reis ter retratado este jovem é um bocadinho, para mim, intrigante. Não sei se talvez recentemente, isto agora não foge um pouquinho à visita, mas talvez possa ser interessante refletirmos juntos. Recentemente, penso que foram 2 museus da Holanda, tiveram um grande trabalho de rever os títulos de muitos quadros. Portanto, foi feito um levantamento de todos os títulos dos quadros dessa coleção, no Museu Nacional, e houve uma tentativa dos historiadores de renomear certos títulos, de modo a ver integradas as comunidades que não se reviam naquela frase. Vou-vos dar um exemplo. Tudo o que portanto, tudo o que tinha uma menção a preto ou a muçulmano de uma maneira mais, portanto, como é que seria, de mouro, ou qualquer este tipo de menção pejorativa que foi muito utilizado pelas classificações das coleções, houve essa tentativa dos museus holandeses de rever as suas classificações também. Portanto, só para vos dizer que tem havido a museografia, a museologia recentemente tem estado também muito olhando, talvez uma tentativa de um politicamente correto, mas ao mesmo tempo de integração das comunidades que participam nesse museu, de modo a tornar o museu mais inclusivo, ou criando uma comunicação maior com essas comunidades que o visitam.
Então é algo que tem sido debatido, não é, professora? Há uma última exposição, no ano passado, em Orsec, Sobre o modelo negro. sobre o meu negro. E agora o Museu do Chiado também já fez a correção do nome dos pretos de Serpa Pinto. Se aqui for o ajudante, será possível. Não é só. Não, Ele era um modelo, parece que era um modelo. Pois, mas é capaz de ter nome, não é? Pois. Portanto, esse trabalho que se fez, nomeadamente em Orsec, que eu vi melhor, foi dar os nomes, em vez de retrato preto, retrato do António. Sim, pronto, retrato do José. Não é? Agora, nos Pretos de Serpa Pinto, que é uma obra de pintura muito interessante do Museu do Chiado, e sabe-se os nomes, já está com os nomes, retrato de e de. Não é? Porque às vezes estes próprios títulos não eram dados pelo artista, eles eram dados pela classificação do museu quando entrava, portanto, na ficha de registro. E normalmente, não é, isso também transmite a cultura da época. Portanto, essa classificação que é dada na ficha de registro transmite a taxonomia, a classificação específica relativamente a isso. E partimos então para uma abordagem mais relacionada então ao retrato. Nós ainda não tínhamos falado do retrato até chegarmos aqui, tínhamos apenas falado de rosto, mas evidentemente que o retrato é um aspecto fundamental da cultura ocidental. E na vitrine anterior, que estava ali, nós temos também uma referência a um outro livro muito importante, feito em contexto português, de um historiador de arte português que ainda está vivo, José Augusto França, e que escreve uma bibliografia fundamental sobre o retrato, teorizando sobre o retrato português. Para quem quiser, pode depois consultar esse livro, é uma obra que está também ali na vitrine. E aqui nós temos algumas obras, nós não conseguimos reunir todas aquelas que o próprio José Augusto França fala, reunimos apenas algumas que nos pareceram importantes de serem mencionadas quando falamos de retrato português. Evidentemente o Almada Negreiros, aqui o Arpad Zen, que não é um artista português, porém remete à Vieira da Silva, numa ausência, portanto não temos o rosto, temos apenas uma evocação da Vieira da Silva, e aqui os retratos, diríamos, académicos. Talvez chegando aqui um pouco nós possamos falar deste retrato, ou podemos falar desta construção. Muita coisa foi feita para chegarmos até aqui em termos de imagem, não é? Portanto, houve muita evolução no sentido da representação do rosto para chegarmos a esta figura de 3/4 cortada pelo busto, olhando-nos nos olhos, e é aqui que nos situamos, talvez, um dos apogeus em termos da representação humana europeia, não é? Portanto, da cultura ocidental. Eu vou, para falar deste retrato que é da escola portuguesa, portanto é um retrato produzido em contexto português, vou mostrar-vos uma outra imagem que eu achei fenomenal, que está também no livro publicado, e que fala de uma passagem muito interessante entre a ideia de ícone para a ideia de retrato. Portanto, o retrato seria então uma herança do ícone. Aqui nós temos os mesmos artistas, no caso Jan van Eyck, em que pinta o rosto de Cristo e depois pinta um burguês, um homem burguês da época, um mercador. E numa passagem de um para o outro, nós entendemos que há aqui uma deslocação do olhar, não é? Há um olhar que é um olhar geral, de Deus, não é? Este olhar omnipresente. Então há uma certa, quase que ele não nos fixa e fixa-nos, não é? Há aqui um olhar muito vago e no vazio. E depois temos uma expressividade da pessoa específica, portanto, o valor do sujeito e o olhar, ele interpela-nos, não é? Ele está a comunicar diretamente connosco. E é precisamente isto que temos aqui. Portanto, este olhar que já comunica com o espectador, a construção do lugar do espectador também é muito importante. Ao mesmo tempo que se fabrica o retrato, fabrica-se o espectador. E é uma relação de olhares entre alguém que nos olha e nós que somos olhados. Este é um retrato de um cavaleiro, não é? Um retrato de personagem desconhecida do século XVI, e faz imediata referência aos retratos mais conhecidos, como por exemplo o Homem do Turbante Azul, de
Vermelho. de turbante vermelho, de Jan van Eyck, e há aqui essa grande referência. Temos também outro tipo de retrato, já Deixa-me só, talvez, dizer sobre isso. Sim. Pronto, a questão temos aqui um retrato de escola turquesa, que estamos em Portugal, mas o British Museum também não nos emprestou os tizianos, portanto há essa dimensão contingente. Mas é o seguinte, obviamente estamos na essência do retrato da Renascença, que é diferente da pintura dos ícones, são imagens divinas, o olhar, a frontalidade, a expressividade, tudo isso mesmo. Mas vamos lá, na antropologia histórica do Hans Belting, ele traz a argumentação a outros aspectos, que provavelmente não são conhecidos todos, portanto eu vou comentar só um ou outro. De facto, o retrato está quase numa escala natural, não é? Não sabemos quem é o pintor, nem sabemos quem é o retratado, mas é alguém de uma classe superior, da nobreza, um cavaleiro, tem uma armadura, uma banda, a banda contestável. E estes retratos, portanto, são de uma pessoa em concreto, não há qualquer dúvida, são feitos sob suporte de madeira, são raros, e na ausência da pessoa, porque foi para a guerra, porque morreu, faz as vezes da pessoa. Portanto, os herdeiros deste senhor, numa disputa qualquer com heranças, num problema qualquer de tribunal, levavam o retrato e o retrato provava que eles eram herdeiros dele. Portanto, a imagem substitui o indivíduo, tem esse poder de substituir o indivíduo. Obviamente não estamos na avalanche, na torrente de imagens contemporânea. Não é? Portanto, esta imagem provavelmente é feita numa relação direta entre o pintor e o retratado. Não é? Pronto, se depois tiverem interesse e procorrerem o livro do Hans Belting, o livro é bastante interessante porque o Hans Belting também vai explicar, vai contar uma outra história que eu acho que é fascinante, é como é que os pintores da Renascença vão pintar figuras divinas, Nossas Senhoras, Cristos, Deus, etc., como se eles tivessem estado no ateliê e, portanto, tivessem havido essa... Portanto, há as imagens divinas que têm todos os conotados formais das imagens divinas, mas há as imagens divinas que também são pintadas desta forma. Com modelos portanto, esta oposição que nós fazemos aqui é para simplificar, porque depois essa história é mais complicada e tem mais nuances, não é? Mas só para dizer que este retrato tem um estatuto semelhante, tem a fotografia, não é? Aquela fotografia que vamos ao fotógrafo, não pode ser feita na nossa ausência, não pode ser construída por meios digitais, pronto, isso hoje em dia é possível, não é? Mas é uma emanação do próprio indivíduo e na ausência do indivíduo fala por ele e é boa para fazer valer os direitos do indivíduo, ok? Por exemplo, aqui já temos uma outra situação, não é? Em que há uma espécie de condensação das características específicas do indivíduo, digamos assim. No caso do Almada são os olhos e é a sobrancelha, não é? É este retrato muito paradigmático, que é muito simples, é esquemático, com os traços essenciais. Almada produziu muitos autorretratos, talvez a Mariana também possa dizer qualquer coisa, aproveitar que ela está aqui, também estudou bastante, estuda o Almada. Queres só comentar já agora o caso do Almada? Dizer que fez de facto inúmeros autorretratos, há um outro que é irmão deste, portanto é uma variante deste autorretrato, mas enfim, que é duplamente um perfil diferente, este só perfil talvez, enfim, também os olhos também são diferentes, mas é uma variante. E ele autorretratou-se toda a vida de formas, às vezes, também não óbvias. Porque, por exemplo, naquele autorretrato, não posso falar muito, aquele autorretrato, o fundo é a cor verde, o autorretrato é de 26, enfim, ele não está datado aquele, mas há um desenho de 26 que corresponde àquele óleo. E o fundo verde, normalmente, também é uma cor identitária no Almada. Portanto, quando ele usa o verde, também mesmo quando está a fazer outras pinturas, a representar outras coisas, essa cor também é identitária, também funciona como autorreferência. E são os olhos, como dizia a Marta, de facto. Era uma característica física, mas era também uma ideia de personagem, devorar o mundo também.
interface para o mundo. Sim, os olhos, lá está os olhos como o espelho da alma, não é? Essa captura por via do olhar. Aqui então nós temos isso, temos polvilhamos esta sala com diferentes relações, diferentes construções do retrato, mas ancorados muito nesse texto do José Augusto de França, que não conseguimos reproduzir aqui. Portanto, algumas obras não estão no Augusto de França e estão aqui, mas tentámos criar algumas situações que nos remetessem então para o estudo do retrato português. Tive há muito pouco tempo uma belíssima exposição no Museu da Arte Antiga do Tirar pelo Natural, dedicada ao retrato. Eu queria só fazer a relação que esta exposição ela versa muito mais sobre o rosto. E esta é a colmeia, digamos assim, a sala que dedicamos ao retrato. Então, aquilo que talvez distancie esta exposição dessa outra tem a ver com toda a outra história do retrato, do rosto, que não tem a ver com o retrato e que também se posiciona aqui. Já agora, fazer referência de que esta é uma relação que quisemos fazer com a própria coleção também do Museu Berardo. Um retrato que se chama Pioneer de 1931, do Alexander Rodchenko, uma relação muito clara com o cinema. Estamos aqui agora, entramos na fase do mediatismo da imagem, do mediatismo dos rostos. É um retrato realizado, portanto, num contexto cinematográfico e tem um plano, que é um plano muito praticado também pelos russos, estes planos que são planos edificadores do personagem ou edificadores da situação, e relacioná-lo com um trabalho do André Martins, que é um artista jovem português e que usa um mecanismo, uma aplicação digital que se chama Digital Mask. Então, através do nosso Instagram ou através do nosso telemóvel, nós podemos ter uma máscara digital, criar com os aplicativos. Já muitos de vocês devem ter praticado essa brincadeira, não é? De criarmos um rosto. E ele está a substituir os rostos dos amigos com esse aplicativo do próprio Instagram, e que aqui é passado, é mostrado no próprio ecrã do iPad. Então temos esta relação daquilo que é o rosto hoje nas redes sociais. Não à toa aquele lugar onde nós todos vamos, que é o Facebook, não é? Chama-se Facebook. Então tem esta captura da identidade e do rosto, que aqui é explorada no caso das mídias sociais. No caso do Rodchenko, obviamente estamos no caso das vanguardas soviéticas. Temos só uma fotografia, mas obviamente o problema aqui que o Rodchenko se colocou foi o mesmo problema que em contexto alemão se colocou alguém como August Sander, é como é que é captar o rosto de um povo, não é? E aqui é um povo de pioneiros, vanguardistas soviéticos, etc. No caso do August Sander foi uma galeria de retratos. Uma galeria de retratos que são simultaneamente individuais e são simultaneamente de classes, de grupos. Tá? Portanto, não é tanto o indivíduo. Aqui seria anacrónico, não sei se pioneiro, de 1931. E provavelmente há muitas fotografias do Rodchenko porque há esta diferença. Lá ao fundo é de facto... Pronto, isto é um bocadinho o paradoxo de ver todas estas obras no museu. Não é? Isto de facto é o núcleo do retrato. Mas aquele retrato lá ao fundo da pintura portuguesa é de uma pessoa, desempenha funções legais, etc, etc, não é? Que este não desempenha. Não é? E este é um retrato exemplar, não é? De um grupo. Ok? Os outros retratos são retratos artísticos, com toda a retórica, da simplificação da linha, da montagem, etc, etc. Mas há um mundo, há um abismo, podemos chamar todos retratos, mas há um abismo entre aquela experiência do retrato e esta, e as outras das duas. O museu tem esta capacidade de unificar tudo e dar uma aparência de uma história formal que se desenvolve, não é? As modificações estilísticas, a entrada dos novos meios, etc, etc. Mas se formos ver os usos que estes objetos têm no momento em que são criados, são coisas totalmente diferentes, incomensuráveis realmente. Tá?
artista finlandês, um fotógrafo que também faz vídeo, o Santeri Tuori, no caso chama-se Carlota, que é a filha dele, e ele utiliza portanto, isto é uma espécie de time-lapse, não é? Portanto, ele gravou em vídeo a criança a olhar para a câmara, a fazer as suas caretas, a fazer as suas coisas, não é? Mas está lá a fotografia e o próprio vídeo é desacelerado e imaginem que isto tem, em 2 segundos ele mostra um frame e 20 ou 30 frames mais à frente. Portanto, há um efeito qualquer fantasmagórico. Portanto, ele faz uma coisa que é tipo fotografia compósita. Fotografia compósita foi uma arte também exercitada por contemporâneos do homem da criminologia, que diz agora, como é que se chama? O Lombroso. Do Lombroso, não é? Que foi uma tentativa de, por exemplo, fazer estas séries de fotografias dos assassinos, dos ladrões, dos judeus, etc. E sobrepor, imaginem, 10 fotografias, 10 chapas fotográficas, fazer uma única impressão, no sentido de distrair os elementos dominantes. Não é? Isso naquela tradição. Obviamente estamos numa apropriação artística, numa posterioridade artística dessa história, que tem a ver com a história da criminalidade, com a história destes grupos, digamos, associais, o outro, etc. Mas aqui, obviamente, um artista contemporâneo. Estamos quase já a terminar a exposição, mas não podia deixar de ser então essa relação dos rostos com a mídia, principalmente o movimento mass media relacionado à proliferação dos meios técnicos e tecnológicos. Eu vou começar esta colmeia, vou começar aqui com este conjunto, em que ao centro temos um retrato de alguém muito conhecido, muitos de nós conseguiram identificar, um artista que se chama Andy Warhol, aqui, feito por Robert Mapplethorpe, o retrato, e do lado temos estampas, aquarelas, desenhos de imagens publicitárias. E esta relação entre uma figura icónica dessa reflexão sobre o que é uma imagem mediática e também estes rostos. Eu vou falar um bocadinho então destas imagens que temos aqui, que são estampas ou aquarelas ou desenhos guaches. Elas pertencem à coleção Brardo e foi um conjunto de arte publicitária que foi comprado e que tem a ver, é um conjunto de arte publicitária comprado diretamente a uma casa de publicidade, advertisement. E tem a ver com, já não se pratica isso, hoje em dia todas as publicidades se fazem no Photoshop, com meios digitais, mas houve um tempo em que os anúncios, os reclames de revista e de outdoors eram feitos a partir destes desenhos, e nós aqui temos certamente mulheres, rostos femininos que estão a vender produtos. É muito curioso como os sexos, os géneros, eles também se relacionam com o consumo, não é? Ainda na nossa publicidade vemos como a mulher e o rosto da mulher, ele serve para a venda de determinados produtos. E nós temos essa relação deste rosto que vende produtos e que também é um rosto muito inspirado nos rostos das estrelas de cinema. Ava Gardner, Katharine Hepburn, essas divas do cinema ajudaram a construir um certo tipo de rosto que vende produtos. E aqui nós temos essa relação da construção de imagens para os mass media. São obras que pertencem à coleção Brardo, mas elas nunca tinham sido colocadas também nesta relação. Portanto, na relação deste fazedor de imagens, é o fazedor de imagens mass media, que é o Andy Warhol, e que temos ali o retrato precisamente da Judy Garland, e a arte publicitária feita nos serviços de publicidade. Chamar-vos a atenção que aqui nós temos então essa multiplicação do rosto através dos mass media e temos também um olhar muito interessante
principalmente aqui a partir do trabalho da Lúcia Brancha, que eu chamava a atenção para destas duas fotografias, que são aquelas únicas duas fotografias da exposição que não têm rosto. E eu vou-vos explicar um pouco então o processo de trabalho da Lúcia. Estas duas fotos, que ela chama Photogenic Beauty, beleza fotogénica, ela descobriu uma série de produtos de beleza, cremes que nós usamos, não é? Destes cremes para o rosto, que estão à venda no eBay e que são de origem chinesa ou japonesa. Os chineses e os japoneses têm um grande desenvolvimento, uma das indústrias, que é uma indústria muito forte, é a indústria de cosmética, principalmente relacionada ao clareamento do rosto e à juventude. E ela descobriu uma série de cremes faciais, cujos componentes desses cremes faciais, para além de óleo de argan e etc., são também elementos que fazem parte de nitratos de prata. Certos nitratos de prata ou certos elementos que compõem a fotografia, quimicamente, eles também são usados em cremes para as senhoras e para os senhores poderem ter o rosto mais bonito. E ela então fez fotografar estes tubos de creme, por exemplo, da marca L'Oréal ou desta outra marca, esta Lift, relacionando-os, fazendo uma relação entre o tipo de embalagem de creme e o tipo lá ao fundo destes invólucros que fecham, que guardam as películas, que guardam os filmes. E há aqui uma relação entre então, os instrumentos de beleza e os instrumentos de captura da imagem, e o próprio, é muito curioso que as próprias frases que muitos destes cremes têm remetem para a fotografia. O blur, quem mexe com fotografia, quem trabalha com fotografia, sabe que blur quer dizer significa criar um efeito de matiz, criar um efeito de aperfeiçoamento do rosto. Muitas vezes, quando nós fazemos uma fotografia e depois é tratada digitalmente, nós pedimos que ela seja retocada, e este retoque é um efeito blur que é colocado e que também é usado na própria indústria cosmética. Então são as duas imagens que não têm rostos, mas elas também falam dessa construção. Assim como optámos também por fazer uma referência do lado da Marilyn Monroe a uma série de imagens sobre o uso de Botox. O Botox será então, eu acho que se os médicos legais do século XIX tivessem conhecido o Botox, eles teriam, não é? Uau! Não é? Porque o Botox ele permite congelar as emoções faciais. Ou seja, não seria possível descobrir os assassinos nem os delinquentes, porque haveria então essa fixação da expressão. Não sei se alguém aqui usa Botox ou vai usar Botox, mas o que faz é precisamente com que certos músculos da nossa testa, da nossa pele, fiquem congelados. E esse congelamento faz com que não exista a ruga. Ou seja, o tempo não passa pelo rosto. Então, se durante esta trajetória toda tivemos a falar de rostos que têm tempo, esse advento médico do Botox seria então essa anulação, uma espécie de vida eterna e de estádio eterno do rosto sem expressão. É um rosto sem expressão. E nós vemos as absolutas atrocidades que são cometidas nas faces de muitos homens e mulheres quando usam o Botox, porque ficam completamente sem qualquer tipo de identidade, não é? Quer dizer, aquilo que lhes é vendido é a juventude eterna, mas aquilo que também lhes é vendido é um rosto completamente tipificado e muitas vezes grotesco. João, queres? Eu queria só dizer qualquer coisa acerca do retrato de Judy Garland pelo Andy Warhol, porque ele é, para o Hans Belting, ele é emblemático da condição do retrato hoje, e o hoje desta época que começa nos anos 50, com as revistas como a Time, a Newsweek, com tiragens absolutamente astronómicas, normalmente com uma capa com o rosto, e de facto o rosto são personagens centrais deste tipo de revistas. Ao contrário do que eu disse sobre a pintura portuguesa, que retrata a pintura portuguesa, o Andy Warhol, obviamente, não teve a Judy Garland no ateliê para pintar. Porque o Andy Warhol não trabalhou sobre o rosto da Judy Garland. Trabalhou sobre as fotografias
estão neste fluxo mediático de reprodução ad infinitum, ad nauseam, da Judy Garland. O caso da Judy Garland não é a imagem mais icónica do Andy Warhol, a mais icónica é, como sabem, a Marilyn Monroe. A Marilyn Monroe do Andy Warhol é uma fotografia feita no local da filmagem do Niagara com a ideia de servir uma imagem publicitária do próprio filme. Portanto, neste sentido, por exemplo, o Hans Belting fala de que são retratos sem rosto. Obviamente existiu uma pessoa que se chamou Judy Garland e que passou por este processo de nascimento, juventude, envelhecimento, com as transformações que o rosto acontece. Provavelmente foi retratada por fotógrafos e pintores que a tiveram no ateliê, não é? Mas aqui não temos, porque o Andy Warhol, o que está fascinado é precisamente desta nova cultura dos mass media e da circulação infinita de imagens. E ele está a tentar, é interessante no livro do Belting que ele explica como é que estas tentativas passam por uma série de frustrações, ele não consegue chegar aos seus propósitos, até que finalmente com a Marilyn Monroe e com o Mao Tse-tung, ele produz imagens que vão ter uma circulação semelhante às imagens que os estúdios de cinema faziam das estrelas de cinema. Tá? Portanto, o Andy Warhol já não está a competir no terreno do retrato, está a competir com os mass media. É esse o plano da intervenção dele. Isto é a visão do Hans Belting, obviamente. Portanto, é um personagem central da contemporaneidade, da modernidade. Portanto, outras visões existirão. Como as imagens publicitárias que estamos a ver lá ao fundo na parede, não são necessariamente imagens de pessoas reais. Aqui são imagens de designers e desenhadores, mas não quer dizer que exista uma mulher com aquelas feições. Aliás, é também interessante refletir aqui neste capítulo sobre o rosto feminino, não é? A mulher foi muito mais investida desse rosto tipificado no sentido de vender um produto, vender uma marca do que o homem. Ainda hoje, quando nós vemos, e no outro, por acaso reflete isso, comprei o jornal O Público e vinha a notícia de Anna Karenina que estava em Lisboa. Não é? Anna Karenina, uma musa do cinema francês. E a foto que aparecia da Anna Karenina não é dela agora, é dela sempre jovem. Portanto, nós não estamos a falar daquela mulher específica, Anna Karenina, que queremos saber o que é que ela pensa sobre Lisboa, não. Estamos a falar de um tipo de imagem geral, tal como esta imagem da Judy Garland, tal como aquela imagem da arte publicitária, que serve a um certo tipo de imaginário relacionado ao consumo. Portanto, é este entrosamento entre media faces, não é? Consumo, poder, tecnologia, género, discurso, que é um apanhado muito forte, é um conjunto muito forte. Deixa-me só fazer um comentário. Relativamente à última imagem, das imagens publicitárias, portanto, aquela figura feminina que está com aquela máscara, esta imagem é interessante do meu ponto de vista, porque na sua argumentação, o Hans Belting explica como nas culturas antigas, quando alguém morria, aliás, na primeira imagem do Serrano, de Andrés Serrano, quando tínhamos o rosto de Jericopas, havia um díptico que estava para lá da parede, havia um rosto morto, tirado numa mora, coberta com um pano. Não é? Isso é o primeiro gesto, e não um gesto que fazemos relativamente aos nossos mortos, que é de facto fechar os olhos, cobrir os rostos, cobrir o rosto. Nas culturas antigas, poderia justapor-se uma máscara. Ora, essa máscara é uma máscara muito, muito simplificada. Podia ser uma espécie de panqueca com 2 buracos e uma boca, não é? Portanto, e enquanto não se fazia o ritual funerário, a pessoa estava com essa máscara. E depois essa máscara poderia perdurar como um duplo da pessoa que se enterrou. Portanto, nas culturas antigas, a máscara não tem a ver com uma lógica de ocultar, da fantasia, do teatro, de criar uma outra personagem sob o rosto natural. Não, a máscara, nesse sentido, é um duplo
da própria pessoa. Como o retrato da Renascença é um duplo daquele homem, que nos esquecemos o outro. É curioso que neste universo publicitário, em que os rostos são rostos inventados por designers e ilustradores, não é? Surge a máscara, a mascarilha, já com um sentido veneziano, não é? Que essa máscara, com certeza, é uma máscara que esconde o rosto, não é? Que é um véu, não é? Mas, portanto, este estatuto cultural da máscara varia entre polos opostos nas culturas antigas e na cultura atual, de que aparece essa imagem na coleção que não é de arte, mas é de imagens publicitárias do João Brado. Bom, quisemos trazer esta imagem porque tem esta relação muito distante, não é, com os inícios desta exposição. Isto é um sentido fúnebre, que é precisamente essa ideia do Boltanski. O que é interessante dizer é o seguinte: isto são fotografias que ele recolheu na imprensa na Suíça. Eu penso que tem a ver com notícias fúnebres, mas também pode ter a ver com artigos de jornais. Sei lá, o professor tal faleceu e há uma imagem do professor a dar aulas. Portanto, são mortos, mas obviamente as fotografias são tiradas em vida. E há um efeito de tratamento da imagem, não é? A questão do preto e branco, a questão de uma certa saturação, a questão de um certo esvatimento da imagem que dá este sentido fúnebre. O que é curioso relatar aqui é que o Boltanski notabilizou-se com uma obra anterior a esta, parecida com esta, que eram os alunos do Liceu Chasser. Portanto, isto era uma turma de alunos de um liceu, penso que na Suíça, judeus, e portanto estas crianças acabaram todas nos campos de morte, e o Boltanski conseguiu ensinar estas, eu penso que o ponto de partida para essa instalação era uma fotografia de grupo, não é? Ele ensinou as imagens com diversas escalas, com umas caixas de latão, bom, de uma certa forma que dá um sentido bastante pesado, bastante sofrido à imagem, que obviamente não há uma propriedade só da imagem, implica um conhecimento dessa realidade, que foi a perseguição e o extermínio dos judeus. Mas mais tarde ele vai fazer uma outra série, penso que com os espanhóis. Eu peço desculpa de não ter os pormenores todos, mas os pormenores vêm deste livro, se depois quiserem ler. Uma outra série, parecida com esta, mas todas as pessoas estavam vivas. Portanto, eram fotografias tiradas em vida de pessoas que permaneciam em vida. E o que é curioso é que, como o Boltanski trabalhou muito sobre estas séries, com vivos, com mortos, aperfeiçoando estes efeitos de tratamento de imagem, de iluminação, de instalação, nós acabamos por, penso que naturalmente, ver estas séries como fotografias de mortos, mas às vezes não são. Não é? E, portanto, há aqui uma espécie de força dos efeitos de montagem das imagens, de tratamento das imagens, que comunica com o inconsciente que mais ou menos todos partilhamos, que aquela fotografia de mortos, mas nem sempre é assim. Eu penso que aqui esta hesitação de saber se há ou não é precisamente o que é interessante, um dos aspectos interessantes do trabalho da Boltanski. Se tiverem perguntas, não hesitem. E chegamos então, finalmente, mais uma vez, voltamos às primeiras imagens que vimos, não é? Como vos falei, é um autor que cita o George Mulder, então voltamos uma espécie de, depois da primeira imagem, para quem já não se lembrava, volta a ver então essa relação entre duplo, ele fala de si próprio como uma espécie de um agente, não é? Algumas séries que está relacionado a esse indício de crime, que também as próprias imagens nos transmitem, qualquer coisa que aconteceu, uma espécie de enigma. E aqui nós trazemos novamente o George Mulder com uma relação com o Francisco Tropa, que
faz precisamente o condensado do humano através dos seus restos mortais. O crânio e os restos mortais dos ossos, evidentemente é uma escultura, não é um crânio verdadeiro, é um artista que trabalha a escultura de uma forma muito interessante. Há toda uma dimensão arqueológica no trabalho do Francisco Tropa que é explorado. Então nós aqui temos, de certa maneira, o início da exposição que volta, o Jorge Mulder que volta, o crânio mortuário, o crânio de Jericó que volta através da escultura contemporânea, e aproximamos então deste final. Faço só então esta relação entre o Jorge Mulder, o trabalho que vem a seguir, que é da Marlene Monteiro Freitas, não é uma artista, ela é uma coreógrafa, e que aborda nas suas coreografias uma grande expressividade também do rosto. E lá ao fundo, o tal ponto de fuga que nos guia ao longo da exposição, o olhar para onde o nosso olhar se dirige, e que é um retrato anónimo, um retrato de fotografia de passe, mas é uma fotografia de passe muito engrandecida, muito ampliada, e que nos dá uma dimensão em que o ordinário se torna, o que é comum, o ordinário se torna enobrecido. Então é essa figura que fecha então a exposição. Sobre o crânio, é óbvio que o crânio de Jericó é de um elemento notável de uma comunidade que desaparece e regressa através do crânio. Obviamente aqui temos um memento mori, que é um tema também da arte, mas já não tem este sentido, nem nós ficamos profundamente a pensar na nossa mortalidade quando olhamos para uma escultura deste tipo num contexto como este. Não é? Portanto, são imagens que vão recorrendo ao longo da história da criação artística, que vão alimentar, que a criação artística se vai alimentando, mas que, obviamente, eu penso que elas se tornam mais interessantes se nós conseguirmos, através do estudo, percorrer toda esta história. No caso da Marlene Monteiro Freitas, o que temos aqui é uma montagem vídeo a partir, portanto, depois podem entrar, mas é difícil explicar lá dentro. Portanto, é uma montagem vídeo a partir da primeira parte de uma obra que eu penso que ela já representou quase 100 vezes pelo mundo, não é? Portanto, é de facto um sucesso absoluto na carreira dela. Nessa primeira parte há uma dança do ventre, rolando, ela praticamente está parada no meio do palco durante 20 minutos, o que é imenso, que é uma eternidade, não é? E ao mesmo tempo que ela dança com os quadris, eu não consigo, com as suas ancas, há todo um trabalho expressivo sobre o rosto, exagerado, há uma sobre como é que eu ia dizer, uma acentuação da expressividade do rosto que é muito evidente, que eu penso que vão ser sensíveis aqui na sala, mas que obviamente já não estamos a milhas das fisionomias e estamos a milhas do que fomos falando ali por trás, quer dizer, é um trabalho que suscita emoções no público, no qual o público se projeta da maneira mais variada, se aquilo tem a ver com as origens africanas dela, se tem a ver com os alemães pensam na dança expressionista alemã, os finlandeses noutra coisa, etc, etc. Portanto, é uma forma aberta, evidentemente, que suscita e permite e sugere as leituras mais diversificadas possíveis. Bem-vindos. E depois de verem isso, já agora eu penso que podemos finalizar, cada um depois vê à vontade. Eu queria agradecer a todos vocês que vieram hoje, domingo à tarde. Queria também fazer um agradecimento especial do projeto ao Instituto de História da Arte, que nos financia na publicação dos livros de autores sobre imagem. Portanto, é também um trabalho de divulgação de autores, de divulgação da própria disciplina de História da Arte, de divulgação do conhecimento científico para um público alargado. Eu acho que os museus têm essa missão, não é? Fazer estas traduções entre conteúdos que são elaborados na universidade, como é que ela pode chegar a um público mais diversificado. Então, também a fazer esse agradecimento especial e ao Museu Berardo, que também nos cedeu esta oportunidade de pôr o pensamento em prática, não é? Uma curadoria é sempre esse pensamento que é
espacializado, de certa maneira, relações que se vão criando com coleções que vêm dos mais díspares lugares, não é? Temos aqui desde livros da Biblioteca Nacional, obras de arte do Museu Gulbenkian, do Instituto Inhotim, do próprio Museu Brado, dos próprios artistas. Então é esta tessitura que faz uma exposição e hoje chega ao último dia dela, então agradecer também por isso. Obrigada.